Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo com a autora nacional Neida Rocha. Vamos tentar trocar uma ideia com ela, porque estava dando muito retorno aqui o som. Vamos ver. Deixa ela entrar, que eu já faço o convite. Cadê nossa... Cadê nossa autora, gente? Aí, vou te chamar, Neida, peraí. Vamos ver se agora deu certo. Oi, Monique, vê se tu tá me ouvindo bem ou se continua. Você está me ouvindo? Tô perfeito. Maravilha! Agora sim a gente pode fazer a nossa live. A leitora que estava aqui na live falou que às vezes esse bug do Instagram acontece. E aí tem que desligar e fazer o convite novamente. Que bom! Obrigada, Amy. Um beijo para você, amor. Foi a salvadora da live de hoje. Muito bem. Que bom. Que bom. Neida, querida, seja muito bem-vinda à minha maratona de lives do mês de dezembro. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo perfeito. Adorei esse teu programa, essas tuas lives. Eu assisti algumas. Estou muito honrada em participar e estou divulgando para um monte de escritores amigos meus. É verdade. De vez em quando a Neida entra lá no meu WhatsApp. Monique, tem um escritor aqui que te indiquei. Aí eu vou lá, pego o escritor. É uma fofa. Muitíssimo obrigada pelas indicações, querida. Isso ajuda todo mundo. Eles, ajuda a mim, ajuda você. Eu acho que a literatura é isso. É dar as mãos e caminharmos todos juntos. Obrigada, tá? Eu é que agradeço a oportunidade de falar para esse público tão seleto. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou nascida na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, mas moro em Pomerode, Santa Catarina, que fica a 25 quilômetros de Blumenau. Minha irmã conhece Blumenau, eu ainda não conheço. Você conhece o Rio de Janeiro? Eu já tive uma vez no Rio de Janeiro, mas passei só praticamente um final de semana lá. Mas é uma cidade maravilhosa, né? Ano que vem terá Bienal. Se você vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ouviu? A Bienal do Rio eu nunca participei, mas já participei diversas vezes da de São Paulo. Esse ano você foi em São Paulo? Não, esse ano eu não fui, não. Muito bem, eu não fui na de São Paulo, mas a do ano que vem provavelmente eu estarei lá como escritora independente. Vamos torcer para que dê tudo certo. Neida, querida. Pois é. Me diz uma coisa, eu estou aqui com o teu livro, Danilo, Sua Mochila e Seus Amigos. A capa é linda, a ilustração é linda, tudo é lindo nesse livro. Aliás, eu quero te parabenizar porque você me disse que você tem centenas de obras publicadas, é isso? Eu tenho, bom, digamos assim, ó, que o Danilo foi o meu primeiro livro infantil, publicado em 2002, quando eu fazia faculdade. Eu voltei a estudar com 45 anos, me formei com 50, com 53 eu fiz uma pós, e durante a minha faculdade eu fui fazer letras, e aí vai fazer o estágio e tal, e eu percebi que as crianças carregavam muito peso na mochila escolar. E eu pensei, eu vou escrever um livro sobre essa questão. E
daí aconteceu que eu tive um problema no meu pé, eu quebrei o pé e depois ele complicou a minha quebradura do pé e aí eu tive que ir para o hospital. Porque eu dava aula durante o dia e estudava à noite, então eu tinha a história do Danilo na cabeça, mas eu não tinha tempo de escrever. E aí, quando eu estava no hospital, eu aproveitei e botei a história do Danilo no papel. Então, o Danilo literalmente nasceu no hospital. Agora, você falou um negócio aí muito interessante. Você voltou a estudar com 45 anos Isso. e pós-graduação aos 53. Gente, quem já fez faculdade, quem conhece o ritmo de faculdade, sabe que existe ali pessoas de diversas idades. Não é só a garotada que está lá, não. Você tem diversas idades, diversas pessoas, todo um público totalmente diferenciado, porque vai agregando todo mundo. Me diz uma coisa, você ali fazendo pós-graduação aos 53 anos, formada em letras, dando prosseguimento aos seus estudos, como é que foi esse baque de você estar numa sala de aula com uma garotada que, por exemplo, está saindo do ensino médio e já ingressando na faculdade, relacionado à literatura? Você falou que fez letras, né? E letras é leitura o tempo todo, português e nananã. Como é que você viu essa garotada de 18, 19, 20 anos ingressando na faculdade com essa diferença de idade, né? Direcionado à literatura? Como é que você viu isso? Olha, por incrível que pareça, eu não era a mais velha da minha sala. Tinha mais 3 mais velhas do que eu. Mas eu, assim, ó, eu me relaciono muito bem com os jovens e eu acho que eu fiz a faculdade, porque eu comecei a faculdade com 19 anos. Aí eu dei uma paradinha para casar, mas era nutrição, não tinha nada a ver com letras. Ela deu uma paradinha para casar, gente, muito bom. Aí, com 45, então, eu voltei, e eu acho que eu voltei na hora certa, porque tu tem uma cabeça que tu sabe o que tu quer. Eu fui fazer letras justamente por ser escritora, e eu queria conhecer a teoria da literatura, porque eu escrevia, mas eu não conhecia a teoria. Porque o meu segundo grau, na época, era, sei lá, não me lembro, faz tanto tempo, eu fiz contabilidade. Então, nada a ver com literatura. E como eu comecei a escrever já casada e com filho, então eu precisava conhecer essa realidade da literatura. E eu me apaixonei. A dinâmica com os jovens foi maravilhosa, porque eu fui líder de sala, eu fui líder de formatura, enfim, assim, ó, eu sou muito metida, eu sou aquariana, né? Aquariano é metido em tudo. Então, eu me identifiquei muito com os jovens. E aí, com 47, eu fui fazer estágio e aí uma colega me convidou para substituí-la numa sala de aula. E ali eu comecei e gostei. E as crianças também gostavam de trabalhar comigo porque eu invento muita coisa relacionada à literatura e tal. Então, assim, ó, a minha afinidade com os jovens é muito grande. Eu não senti diferença nenhuma e acredito que eles também não. Então, a base da minha história é essa. Mas eu te mandei o livro Animus Anima, deixa eu te mostrar aqui. Ainda não chegou, Anny. Ainda não chegou. Eu mandei agora essa semana, então o correio está muito atrasado. Então, é a minha autobiografia, Animus Anima, autobiografia e um romance místico. Então, ele tem 2 frentes. Tá? Então, nossa, diferente, né? Tudo isso que eu estou te falando, tu vai ler aqui, ó, na minha autobiografia. Então, toda a minha história está ali. Eu escancarei a minha vida. Porque eu, com 54 anos, eu separei. Eu me divorciei. Então, eu recomecei diversas vezes na minha vida. E a literatura, assim, para mim, é o sustento da minha vida. É o mote, não sustento financeiro, mas é o mote da minha vida.
é o que eu gosto de fazer, é o que eu me identifico. Na faculdade, tinha uma professora que disse, porque no primeiro dia a gente se apresenta e tal, e daí, quando eu falei que eu era escritora, ela disse, eu sinto muito te dizer, mas tu vai deixar de ser escritora. Porque o escritor que faz letras, ele para de escrever. E eu disse para ela, eu vou te provar o contrário, porque eu estou fazendo letras para aperfeiçoar a minha escrita. E não deu outra, né? Hoje ela me dá razão. Ai, meu Deus. Agora, me diz uma coisa, Neida. Danilo, né, que é o livro infantil que você escreveu, você falou que foi o primeiro livro infantil que você produziu. Ele foi publicado em que ano? A primeira edição dele foi publicado em 2002. Eu tinha um colega de aula no curso de letras, ele era designer da empresa Sulfabril, que era uma malharia que tinha aqui em Blumenau. E ele fez as ilustrações para mim. Então, esse é o primeiro, digamos assim, é quase que um rascunho, porque daí ele foi meu primeiro livro e tal, então assim, eu não tinha muita experiência. Isso em 2002. Depois, em 2004, eu escrevi a segunda edição do Danilo. E aí eu paguei uma empresa para fazer, então eles contextualizaram a história, né? Só que ainda é preto e branco. Depois, em 2014, em 2010, eu fiz a primeira versão colorido. E um diferencial, esse aqui é português e espanhol. Ah, que massa! Aí o sucesso foi tão grande que eu fiz a segunda edição em português e espanhol, né? Aí ele é igual, só a segunda edição. Depois, em 2015, deixa eu só ver se eu não estou dizendo besteira, 2015, eu fiz a terceira edição. E daí ele já foi a história mesma, as ilustrações as mesmas. Depois, em 2021, eu fiz a quarta edição. Ai, tá lindíssima essa edição. Tá muito mais bonita essa edição, Neida. E aí a diferença é que eu botei o texto junto com o desenho, porque até então era o desenho numa página e o texto na outra. E aí eu quis fazer essa parte assim, eu acho que fica mais suave o livro. E o ano passado ele ganhou o prêmio, aqui ó, Livro Infantil do ano 2021, da Academia de Letras do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte. Então ele foi eleito como o livro infantil do ano passado. E não posso deixar de falar do meu parceiro literário, que é o ilustrador, que é o Antônio Hugo Quintana, que é quem fez as ilustrações do Danilo. Então... isso é importante. Vamos lá, que isso é importante. Primeiro, porque muitas pessoas pedem o tempo todo indicação de capista e ilustrador. Neida, você sabe o @ dele ou não? Não, olha, eu, para ser bem honesta, Instagram eu não sou muito fã, tá? Qual é o nome dele? O nome dele é Antônio Hugo Arce Quintana. Ele é conhecido como Hugo Quintana. Aqui, ó. Hugo Quintana. Então, gente, dá uma procurada por aí no @ que vocês devem encontrar ele no Instagram. Tá aí indicação de ilustrador. Então, agora, assim, ó, todas as informações que precisarem é através do meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser o contato dele, eu passo o WhatsApp dele, eu passo o Face dele. Eu não sei se ele tem Instagram, deve ter, né? Enfim. Agora, Neida, me fala uma coisa. Você publicou aí, Danilo, a primeira versão em 2002. Nós estamos em 2023, praticamente. Como é que você acompanhou e como você vê a transformação, não só de Danilo dentro do
mercado editorial, já que as capas foram modificadas, as ilustrações, as cores. Como é que você enxerga essa transformação e a tecnologia, né, rede social, internet, no meio literário, transformado nesse tempo, desde 2002 até agora, finalzinho de 2022, entrando aí em 23. Como é que você vê essa diferença, essa transformação, essa evolução dentro da publicação? Olha, o Danilo, ele evoluiu, mas ele não cresceu em termos de idade, porque ele é um menino de 11 anos, né? A história gira em torno de um menino que vai para a escola, ele cai e vai parar dentro da mochila escolar. E aí ele vive uma aventura com o material escolar, que conversa com ele. Daí tem o doutor Rabisco, que é o sábio da mochila, né? Que apresenta a ele todo o material escolar e orienta ele. Então, assim, ó, o Danilo, apesar da evolução da tecnologia, eu tento me adaptar à tecnologia, mas ele é mais atual do que nunca. Faz 20 anos que foi feita a primeira história, mas o problema do peso da mochila escolar continua até hoje, né? E em termos de tecnologia, eu fiz 3 e-books, mas na época que ainda não era e-book virtual, eletrônico. Os meus são físicos. Então, eu tenho o Danilo em português e alemão. Maravilhoso. Isso é o que? CD? Não. Oi? Eu vou te mostrar. É CD? Eu vou te mostrar. Tem o Danilo em português e inglês. E tem o Danilo em português e espanhol. E aí, deixa eu te mostrar, porque ele é um CD físico. Precisa botar na gavetinha. Então, ele foi um dos primeiros. Isso foi em 2010, 2011 que eu fiz. Então, ele funciona igual um livro, só que não é aquele e-book que tu compra. Não, mas aí, peraí, isso aí é o que a gente chama hoje de audiobook. E não de e-book. Na época era e-book, eu fiz como e-book. Porque a gente coloca ali no aparelho e vai escutar a tua história, não é isso? Não, na realidade tu vai ver, tu vai ler, ele muda as páginas, exatamente como um livro. A única diferença é que precisa da gavetinha para botar o CD. Então ele entendi agora. Então ele tem nessas 3 versões, 3 idiomas, e ele é narrado, inclusive. Ele pode ser escutado e pode ser lido. E tem atividades agora também. Eu entendi. Ele é da época pedra, da idade lascada, porque na época não tinha muito isso aqui. Na época era o recurso que tinha, isso, a gente usar as ferramentas que a gente tem na nossa frente, na nossa época, na nossa geração. Eu não sei como é que vai ser daqui a 100 anos os livros. Eu sei que na minha geração a gente produz e-book, produz audiobook, produz livro físico, a gente não sabe, assim como as gerações de hoje não vão conhecer isso aí, vão conhecer com um outro nome. Eu tô falando de mim porque eu nem me liguei que era para botar e ver. Para mim era só o áudio, mas não, ela vê também se você colocar no computador. E não faz tanto tempo, tá? Faz 10 anos. Sim. Foi 2011. Não faz tanto tempo. Assim como eu tenho, por exemplo, esse aqui que é também um CD de poemas, também no mesmo sistema de poemas meus, e aqui um que eu organizei também, então é um sistema de coletânea. Então, assim, ó, para a época, isso aqui era revolucionário. É verdade. Como aquariana, está 100 anos à frente, mas ainda assim, como aquariana, eu ainda sou meio travada na tecnologia. Muito bem, tecnologia é prática. Ô, Neida, me fala uma coisa.
Danilo, quem é o Danilo? Fala pra gente sobre esse menino que você traz na tua história. Quem é o Danilo? Então, o Danilo, assim, quando eu fazia faculdade, eu sentava ao lado de uma menina, que era bem nova, e ela era irmã de criação, ela era filha de criação numa família. E nessa família tinha um menino chamado Danilo. Na época, ele tinha 9 anos. Mas ele era muito inteligente. Eu dizia que ele era um anãozinho, porque ele era muito esperto. E eu dizia para ele, um dia que eu fizer um livro infantil, eu vou botar o nome de Danilo. E foi o que eu fiz. É o Danilo Benini que inspirou o nome. Hoje ele é formado, acho que dentista, se eu não me engano. Tem acho que 25, mais de 25, 27 anos, eu não me lembro bem. Tá? Então, o Danilo foi inspirado nesse Danilo de verdade. E a história foi inspirada, então, nos alunos que carregavam peso na mochila escolar. Mas o Danilo não para por aí. Eu tenho o Danilo, Sua Sombra e Seus Amigos, que é uma continuação da história do Danilo, onde ele cai e vai parar no lugar do cachorro preso na coleira. Aqui, ó. Olha, gente, a ilustração. Depois eu quero falar do cachorro esse aqui, tá? E aí, nesse aqui, a sombra do Danilo conversa com ele. E aí orienta... E aí orienta na questão dos cuidados com os pets, que é moda também, né? Ter pet é moda. E as crianças querem muito um cachorrinho, uma tartaruga, um coelhinho, mas eles são seres vivos e eles precisam de cuidados. Então, nesse da sombra, então, a sombra orienta a questão dos cuidados com os pets. Vacinação, carteira de saúde. Então, é toda uma história voltada para os pets. E ele não para por aí. Só que o terceiro ainda não está... Ele está escrito, mas não foi publicado. Que é a questão do idoso. Os cuidados do Estatuto do Idoso. Que o Danilo acorda e está velho. Oh, meu Deus! Ô, Neida, antes de você falar desse terceiro volume, o segundo já foi publicado? Está em produção? Como é que está isso? O segundo já está publicado. Já, esse aqui já está. Não, o que eu tenho aqui é só o Danilo, Sua Mochila e Seus Amigos, não é isso? Sim, eu acho que eu te mandei em PDF, eu acho, mas eu acho que eu mandei só o da mochila. Eu acho que você só mandou o da mochila. Esse outro eu não mandei, mas ele está pronto. O segundo, mostra ele aí de novo, por favor. É Danilo, qual é o subtítulo? Sua Sombra e Seus Amigos. Sua Sombra, agora eu entendi. Um é Sua Mochila e o outro, agora eu entendi. Muito bem. O Danilo e a mochila já estão publicados. Agora eu entendi. O Danilo e a Sombra. E os meus livros sempre têm atividades assim, ó, para fazer, porque eu acho que o livro, a criança não deve só pegar o livro, ler e jogar num canto. Então eu sempre faço com atividades. Aqui eu tenho uma informação, esse aqui é no Danilo e a Sombra, tá? A questão dos pets. Que um casal de cachorros de rua, no primeiro ano eles têm 12 filhotes. No 10º ano eles têm 80 milhões de filhotes. Então tudo isso eu falo dentro da história. Que loucura! Eu estou aqui com a sinopse do teu livro. Eu vou ler um trechinho dela para o pessoal se inteirar ainda mais da sua história. E aí depois a gente fala sobre o pet que você queria falar. Pode ser? Certo. Tudo bem. Eu falo muito, me corta, tá? Somos duas. Gente, eu vou ler aqui para vocês um trecho da sinopse. Danilo, Sua Mochila e Seus Amigos. Lembrando
que o livro é tema de episódio lá no podcast literário do Livro Não Me Livro. Livro infantil de cunho educacional e pedagógico. Conta a história de Danilo, um menino de 11 anos, que ao dirigir-se para a escola, cai e vive uma aventura dentro da própria mochila, com seu material escolar, conhecendo o Dr. Rabisco, Borralheira e outros. O livro, além da história envolvente, contém atividades e dá suporte aos professores para que esses possam trabalhar juntamente com as crianças os temas transversais. A preocupação da autora foi apresentar de maneira sutil para as crianças a necessidade de carregarem para a escola somente o necessário, somente o material necessário. Tem ainda o livro Danilo, Sua Sombra e Seus Amigos, que é o volume 2, que apresenta a história do menino Danilo, que fica preso no lugar de seu cachorro, e a sombra conversa sobre os cuidados com os animais de estimação. Ô Neira, fala uma coisa para mim. O público infantil, isso é fato, é muito mais difícil a gente chamar a atenção. A gente precisa de cores, atividades, a gente precisa incentivar, a gente precisa estimular. Por que você resolveu criar uma história como a do Danilo? Para criar uma história, informando não, mas com um tema que é tão bom, que é carregar somente o necessário dentro da mochila escolar. Por que você resolveu fazer para esse público? Então, como eu disse, eu percebi que as crianças carregavam muito peso na mochila escolar, né? É brinquedo, é figurinha, é bola, é garrafa d'água. Então, a mochila, ela é mais uma mala do que outra coisa. E aí, então, quando surgiu o primeiro Danilo, a ideia começou a fluir, né? Aí, eu escrevi assim, mentalmente, a questão do Danilo com os pets. Como eu disse, as crianças querem um bichinho, mas quem acaba cuidando são os pais. Então, assim, ó, em 2015, eu tive um projeto aprovado pela Fundação Biblioteca Nacional, que é o Danilo Visita Seus Amigos. Eu tinha, na época, só o primeiro, só o Danilo e a mochila. E aí, com essa premiação, eu mandei fazer um boneco grande, assim, que uma pessoa, um adulto entra, visitei as escolas, e então eu faço muita contação de histórias, mas eu não chego lá na frente das crianças e fico lendo o livro, porque isso elas fazem em casa, com o pai e com a mãe. Então eu faço a contação de história e depois entra o Danilo, que é o boneco, mas é um bonecão. Quem me ajudou muito foi o meu filho mais novo, que tem 1,80 m. Tu imagina a altura que o Danilo ficou. E ele é um sucesso até hoje. Onde ele vai, as crianças enlouquecem. Então, esse é o bonito da literatura infantil, que é mostrar para eles de forma lúdica, de forma agradável, brincando, cantando. Cantando não, porque eu estou fazendo a música do Danilo, mas não está pronta ainda. Então, é esse envolvimento com as crianças. E a partir desse Danilo, então, eu comecei a escrever outros livros, porque durante a pandemia a gente não podia ir para as escolas fazer contação de história, né? Não tinha. Então, eu comecei a produzir em casa os meus livros e fiz um curso de design gráfico. Então, hoje eu ilustro os meus livros, não com desenhos à mão livre. Eu faço um trabalho de ilustração diferente, né? Eu trabalho imagens da internet, mas isso é o que me incentiva. Eu tenho conto, crônica, poema, espírita, mas o literatura infantil é o meu foco. Eu tenho quase 30 livros infantis publicados. Cara, que loucura, né?
quase 30 livros publicados infantis. Gente, é uma loucura. Eu estou vendo aqui que você tem um livro chamado... Aliás, eu quero conhecer o seu livro espírita, que eu adoro livro espírita. Sonhos de um Vagalume, Super Tio e o Sumiço das Abelhas, Amor de Alma, Mestre Interior. Isso tudo é infantil ou não? Não, não. O espírita é o Mestre Interior. São imagens, são imagens não, são mensagens canalizadas por mim. Então, ele tem a data que eu recebi a imagem, a mensagem, tá? Esse é o espírita. Tem um de crônicas, que é o artigo definido. São crônicas pequenas do dia a dia e trabalho também em oficinas com isso, com essa... Amor de Alma é um livro de poemas, que essa capa é de uma artista plástica lá de Canoas, é uma tela que ela cedeu a imagem para botar na capa desse livro, que eu acho lindíssima. É a Miriam Tournier, o nome dela. Tá? Então, é o livro de poemas. E os infantis são todos esses aqui, ó. Que maravilha, gente! Tu falaste... Ô, Neida, você tem neto? Oi? Tenho. Tem neto, Tenho 2 netos, o Gabriel e a Lara, que fazem parte desse livro, Histórias da Vovó Dica e seus netos. Vovó Dica sou eu. Vovó Dica sou eu. Eles já leram todos os seus infantis? Ah, com certeza. A Lara passou agora para o 2º ano. Ela ainda não lê, mas eu conto as histórias para ela. Tem agora o mais recente, é o livro que não sabia ler. Qual é o nome? O livro que não sabia ler. O livro que não sabia ler. Fala sobre o que esse livro? É a história de um menino que gostava muito de ir para a biblioteca na casa dele, mas ele não sabia ler. Então, enquanto os irmãos jogavam bola, ele ia para a biblioteca. E tinha um livro, que era o livro mágico, que sempre atraiu ele. E certa noite ele ouve uma música, ele está dormindo, ouve uma música e vai atrás daquela música e chega até a biblioteca e onde ele encontra o livro mágico. E aí, com o livro mágico, ele aprendeu a ler. Então, gente, na realidade, essa é a mágica que acontece quando a gente aprende a ler. Ai, gente, deve ser lindo esse livro. E assim, ó... Neida, o que te inspira tanto a escrever? Fala pra mim. Então, eu ia dizer justamente isso. Tudo para mim é mote para eu escrever alguma coisa. Tá? Dependendo do que me vem, às vezes, porque eu digo que é tudo inspiração. Quando vem, às vezes vem um poema, às vezes vem uma crônica, às vezes, à noite, assim, do nada, eu acordo e me vem a ideia para escrever um livro infantil. Eu estou com 3 quase prontos agora, que eu vou lançar, acho que em fevereiro. Então, assim, tudo para mim é motivo para escrever. Aqui eu tenho a Minhoca Sonhadora. É um livro diferente, porque ele só tem as ilustrações. Então, é a criança que vai escrever a história a partir das ilustrações. Ai, gente, que coisa magnífica. Eu vou te mostrar rapidamente as capas, pelo menos para tu saber do que se trata. A Pipoca Bailarina, que é uma espiga de milho do interior, que o sonho dela é vir para a cidade cantar no teatro. E aí ela chega na cidade e fica muito impressionada que os primos da cidade moram dentro de um saco, que é a pipoca de micro-ondas. Sensacional. Esse aqui, Alfa Tudo do Bem. Cada letra do alfabeto está numa página e tem uma palavra de valores, né?
e um versinho. Então, para as crianças trabalharem, depois aqui tem dicionário e tal, para elas formar um dicionário. Esse livro aqui, durante a pandemia, eu divulguei ele em diversas escolas pelo Brasil afora, em PDF, de graça. E até hoje, assim, muita gente me procura para comprar o livro, para trabalhar a alfabetização com as crianças. É o Alfa Tudo do Bem. É. Que maravilha! Esse aqui, a ilustração é Ana Flávia Marques, que mora aqui em Timbó. Aqui eu tenho Amigos da Escrita, que é a questão dos sinais de pontuação, 2 pontos, ponto e vírgula. Né? Olha, tudo didático. Eles são personagens de uma história. As cores é para as crianças que estão começando a conhecer o mundo, né? As cores. Então, tem uma cor. Deixa eu pegar uma colorida aqui. Tem uma cor. Diga. Qual é a faixa etária dos teus livros infantis? Olha, vai de 2 anos até 14. Depois dos 14, eles já não gostam mais de curtir livro infantil. Mas o Danilo, por exemplo, eu já fiz um trabalho com professores, onde eu trabalho a questão da nossa mochila emocional. O quanto a gente carrega de sentimentos desnecessários e vai pesando a nossa mochila emocional. Então, eu já fiz atividades assim, com professores eu já fiz. Que coisa maravilhosa. Voltando então das cores, então tem a cor e depois tem objetos daquela cor, para não ficar muito vaga aquela ideia da criança, né, só imaginar a cor. Então ela tem que conhecer materiais e objetos daquela cor. As fadas das rosas. Levanta então, só um pouquinho para a gente ver. Que a gente... Não, levanta. Isso. Afasta, levanta isso. Linda essa capa. Então, assim, ó, o meu padrinho de batismo, na minha adolescência, ele vendia rosas para as floristas dos cemitérios de Porto Alegre. Então, eu fiz esse livro em homenagem a eles, porque eu criei a história de que era uma menina que via as fadas das rosas. Então, é uma homenagem a eles. Que coisa, né, gente? Tudo vira história. Esse aqui é Enxoval da Tia Noiva. Fala sobre o quê? Quando eu era criança, tinha uma tia minha que morava conosco e ela era noiva. E ela, para brincar com a nossa cara, eu e meus 2 irmãos, ela dizia que nós tínhamos que ajudar ela a formar o enxoval dela, que era tirar as teias de aranha que formava na cerca, caía o sereno e ficava, parecia um guardanapo. E cada guardanapo que a gente recolhesse, ela ia dar um dinheiro para nós. Lógico que nunca conseguimos, né? Então, porque as teias de aranha se desmanchavam. Que trabalho detalhado. Então, as teias de aranha se desmanchavam, a gente nunca conseguiu nem R$1. Depois tem as mãos, para que servem. Esse aqui é para faixa etária bem pequena, assim, ó, que ajuda a ensinar a contar. Aí diz que as mãos servem para comer, para apoiar, para dar suporte, enfim. Esse aqui é para criança bem pequena. Esse aqui... Só um minutinho, Neida. Só um minutinho. Ó, o Vanega está falando aqui. Estou terminando meu livro para que a Monique divulgue. Querido, quando você quiser, é só mandar direct que eu trago você aqui para falar sobre o seu livro, tá? Vai ser um prazer imenso. Obrigada. Continue, Neida, por favor. Esse aqui é o quarto escuro. É uma menina que tem medo do escuro. O livro começa com as páginas pretas e depois, conforme ela vai narrando, vai acontecendo, termina com as páginas brancas. E daí ela perde o medo do escuro. Os sentidos,
ele trabalha a questão dos nossos sentidos físicos, né? É uma competição entre os 5 sentidos. Só que, no fundo, a gente tem ainda mais um, que é o 6º sentido, que é a voz do coração. Maravilhoso esse trabalho. Oneida, me fala uma coisa. Qual é a maior dificuldade para escrever livros infantis? Ou não existe? Olha, eu acho que a maior dificuldade é saber o tema que tu quer abordar. No momento que tu define o que tu quer apresentar para as crianças, o resto vem tranquilamente. Tranquilamente. E aí, como agora eu estou fazendo as ilustrações, eu formato no CorelDRAW e aí eu vou atrás das imagens para montar o livro, né? Que coisa maravilhosa. Rapidinho, gente, só para lembrar vocês, tá rolando o sorteio do livro da nossa autora. Neida, fala para mim o que você quer sortear e quantos livros você vai sortear. Fala para mim. Então, eu vou sortear esse Espírita, que são as mensagens canalizadas por mim, né? Vou sortear Os Sonhos de um Vagalume, que é a história de um vagalume que se apaixona por uma lâmpada pisca-pisca de Natal. Ai, que fofo. E aí, junto com esse, vai esse aqui que é só para colorir, não tem texto, é só para colorir. Que fofo. Então, quem ganhar esse, ganha os 2 juntos. Gente, então vamos lá. São 3 livros e 2 ganhadores. Não, 3 ganhadores, porque tem um que vai ganhar o Danilo e a mochila e o Danilo e a sombra. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Ela vai sortear, na verdade, o livro Espírita, o Vagalume. Os outros dinos, isso, o Vagalume, e os outros 2, né? São 3 ganhadores. Manda lá no meu direct, printa aqui a live e manda lá no meu direct. Monique MM18. As 3 pessoas que fizerem isso, as primeiras, vão ganhar aí o livro, os livros da nossa autora. Que maravilha! Você que tem criança em casa, mamãe, papai, titio, titia, já corre lá e manda o print para sua criança ganhar de presente o livro da nossa autora. A Maria está falando aqui, eu não tive livros bons assim. Gente. Obrigada Eu fui rodeada de livros como o da nossa autora e é incrível ver um trabalho desse ganhando forma e força. Aliás, Neida, você está de parabéns com essa missão linda que é escrever para o público infantil. Parabéns, tá? Ainda tenho mais alguns aqui. Dá tempo de eu mostrar as capas? Dá sim. Pode mostrar. Cadê se você mostrar? Então, esse aqui é Pegadas Amigas. O livro não tem ilustração dos bichinhos, só tem as pegadas. E aí, no final, depois, né, tem uma atividade para as crianças fazer a ilustração a partir das pegadas, né? E, inspirado nesse aqui em Pomerode tem a Vila Encantada, que é o Parque dos Dinossauros. Aí eles me encomendaram um livro, e aí eu fiz o Pegadas na Vila, que é a história do menino. É a história do menino que chega até a Vila Encantada. Então ele tem informações sobre os dinossauros, onde viveram, o tamanho que eles tinham, o que eles comiam. Então, esse aqui é uma história infantil com informações assim, sobre os dinossauros. Plantando com Amor é a história de uma planta que a família se muda e ela é esquecida num apartamento. E ele trata da nossa vida, esse aqui também eu já fiz com adultos, que é a dificuldade que a gente tem, às vezes, de sair da nossa zona de conforto, né? Que a gente, às vezes, precisa se mudar
o meu caso, que eu separei, com 30 anos de casamento, eu separei. Então, a gente começa uma vida nova. Então, às vezes a gente acha que mudar é ruim, e depois tu vai ver que foi a melhor coisa que aconteceu. Melhor coisa, exatamente. O livro do xadrez é uma brincadeira que eu fiz com o jogo de xadrez. Como que surgiu a história do jogo de xadrez? Aqui atrás tem como as peças do xadrez funcionam, o movimento que elas fazem. Eu nunca soube jogar xadrez. Taco e Lalo é a história de dois cachorros que os meus filhos tinham quando eram pequenos, e o nome dos cachorros são apelido dos meus filhos, e eles tinham muito medo de foguete. Todo cachorro tem, né? Então aqui tem a história deles, e no final, uma amarração que a gente faz para o cachorro não sentir tanto a trepidação do foguete, ensina como amarrar um pano, então, para eles não terem esse medo. Vivendo e Aprendendo fala das grandes descobertas da humanidade, desde a idade da pedra, a imprensa, a roda, o fogo, enfim. Depois tem os números, que também para a criança que está começando, então tem o número de 1 a 12, e cada número tem uma atividade, tem alguma coisa, e tem atividade para eles fazerem. E depois, não menos importante, o mais recente, que é o Super Tio. Super Tio, na realidade, é o meu irmão que criou. Meu irmão é adulto, hoje ele tem 63 anos, mas quando ele era jovem, ele criou um personagem Super Tio. E ele também cria abelhas, o meu irmão. E aí, então, esse aqui é o Super Tio e o Sumiço das Abelhas. Porque as abelhas estão desaparecendo. Ali é meu irmão. As abelhas estão desaparecendo, ele chama o Super Tio para ajudar. Daí tem informações sobre as abelhas e ensina a fazer um bolo de mel. É isso. Essa é a minha produção nesses 40 anos que eu tenho. 40 anos como escritora e ativista cultural. Ô, Neida, quem quiser comprar teus livros, está à venda aonde? Olha, eu já botei na Amazon, já botei no Mercado Livre, mas eu prefiro vender direto. Através do meu WhatsApp, eu explico como faz, mando pelo correio, tá? Então, a forma mais fácil é através do meu WhatsApp. O teu WhatsApp. Tá, mas como é que as pessoas vão acessar o seu WhatsApp? Você vai colocar no comentário depois que a live terminar? Como é que vai ser isso? Ah, não! Entra no Instagram, né, gente? É melhor. Entra no Instagram, manda o direct para ela, e aí vocês entram em contato, trocam ideias. Qual é teu Instagram, Neida? É neida.rocha. @neida. Eu vou marcar a autora aqui na live, já corre lá, já segue ela, porque ela tem muito material literário, muito livro publicado, muita coisa aí pro baixinho de vocês, né? As crianças de vocês. Que maravilha! Neida, você tem que... Outra coisa que eu queria comentar. Eu também sou ativista cultural e organizo a Agenda Poética. Essa aqui é a agenda que eu fiz para o ano que vem, 2023. Em sistema cooperativado. Só que ao invés de ser uma coletânea, é uma agenda. Então, é uma agenda onde tem um poema por semana. Tá? Um poema por semana. Consegue ver? Dá para ver. Né? Então, já faz 5 anos que eu faço essas agendas, elas são sucesso sempre. E já para o ano que vem, agora já em fevereiro, eu já vou lançar o edital. E eu tenho uma parceira literária, que inclusive ela já conversou contigo, que é a Andréa Gussmann, e nós temos aqui em Pomerode a Câmara Literária de Pomerode, CLIP, que na realidade não é ONG, é um título que nós usamos para divulgar a nossa literatura. Então a CLIP somos eu e a Andréa. E a gente tem livros em parceria. Então, por exemplo, tem a coleção Faz de Conta, que é assim, que é essa que é sobre dinossauros,
Então, tem uma história minha e uma história da Andréia. E aqui no meio a gente tem um jogo de trilha sobre dinossauros. E aí tem também a do Natal, faz de conta que é assim, com o tema de natalino, meu e da Andréia. E uma coletânea que a gente faz, divulgado também para todo o Brasil, que é de literatura infantil, imaginação e fantasia. Então o pessoal manda o texto e eu faço as ilustrações, né? Olha! E aqui já está no terceiro volume, e nesse aqui que a gente lançou agora, acho que foi em outubro, são 11 textos, sendo 7 de crianças de 9 anos, escrito por crianças. Então a gente incentiva muito a produção literária entre as crianças também. Que maravilha! Olha, eu acho que você tem que voltar mais vezes, porque você tem muito material e a gente precisa falar sobre esse material para as nossas crianças. Volte mais vezes, porque uma live não é o suficiente, gente. Vocês viram aí a quantidade de material que ela tem. Que maravilha! Eu vou deixar a nossa autora marcada aqui. Já corre lá, já manda direct para ela, já reserva seu livro físico. O pessoal que está participando do sorteio, quando eu terminar, eu vou entrar em contato com vocês e vou encaminhar tudo direitinho para a nossa autora. Não se preocupem, ninguém vai ficar sem livro. Neida, querida, quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que essa tua mente é incrível para produzir, para criar. Que maravilha ter você como autora no meu projeto. Eu fico muito feliz. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Eu só te desejo sucesso. Cada vez mais, né? Porque você realmente é um ser humano incrível. Obrigada, tá? Muito obrigada. Eu te mandei alguns livros pelo correio, eu não mandei só um, eu mandei alguns, não lembro agora de cabeça, tá? Depois tu vai analisar eles com calma, se tu quiser que eu faça uma live sobre algum deles em especial, a gente faz lá para janeiro ou fevereiro, tá? E quero agradecer, já vi que tem um monte de conhecidos meus que entraram aqui, e agradecer essa oportunidade. Como eu te disse, eu falo muito, mas eu sou apaixonada pelo que eu faço, então eu falo sobre o que eu gosto de fazer, tá? E, mais uma vez, te parabenizar por esse espaço que é tão importante para a gente que é escritor independente, que não tem uma editora por trás, né? Então, aqui os nossos livros são todos publicados com recursos próprios. Quem quiser adquirir qualquer um deles, entra no meu WhatsApp, eu informo como faz o Pix. Qualquer um desses infantis, preço fixo, R$ 35,00, tá? E eu pago o correio. E também, para completar, eu e a Andréia temos o Clubinho da Literatura, que é uma associação que paga R$ 55,00 por mês e recebe 3 livros infantis, meus e da Andréia. Então, assim, a gente não traz livros de outros escritores. Então, a gente tem produção para 1 ano de clubinho. Tá? Então, quem tiver interesse... Tem link? É tudo pelo meu WhatsApp. É o mais fácil. Senão eu ia pedir para você botar nos comentários o link, mas não tem problema. O pessoal é só entrar lá no Instagram da nossa autora, perguntar, se informar sobre o clubinho e já se inscrever e fazer parte, ser membro aí das nossas autoras. Eu tenho um vídeo sobre o clubinho que eu já postei no Instagram, já postei no Facebook e postei no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, tanto eu quanto a Andréia. Então, a gente tem diversos livros aqui, diversas histórias já contadas lá no YouTube. Tem centenas, tem poemas. E no meu site, que eu tenho um site também, tem alguns livros para baixar de graça. Tenho acho que 4 ou 5 livros, o Espírita, o de crônicas, o antigo de poemas. É só baixar de graça, não paga nada. Que maravilha! Muito bem! Gente,
Quero agradecer a todo mundo que participou, que entrou, que saiu, que vai assistir depois, dizer que amanhã é o último dia de live. Neida, obrigada, meu amor, sucesso, tá? Obrigada, Monique. Um bom final de ano para todos e um ótimo começo de ano, né? E eu tenho uma frase que eu costumo dizer assim, ó, feliz todos os dias. Não é só feliz ano novo, é feliz todos os dias. Um beijo e muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada.